E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo. Eu vou falar um pouco sobre a história de Mendel, uma, uma breve prévia sobre a biografia dele, falar um pouco da sua importância para a biologia, sobre a segunda lei de Mendel e por aí vai. Falar um pouco sobre a biografia dele. Mendel ele era um jovem, ele era um menino muito pobre. Então, mas desde criança ele era bem inteligente, ele gostava bastante de planta, observar a planta, e ele era muito inteligente. A família vendo isso queria que ele fosse pro monge, fosse pro mosteiro, fosse monge, fosse pro mosteiro. Então, o que aconteceu? Ele aos 21 anos, Mendel foi pro mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Então ele passou a ser um monge agostiniano. E como ele gostava muito de planta, deram a função para ele de encarregado do jardim botânico do monge, sabe? Do monge não, perdão, lá na onde que fica os monges, lá no mosteiro. Então deram a função para ele de cuidar do jardim botânico, ele poderia lá estudar e tal. Ele era um cargo de supervisão de lá. Aí ele estudou mais durante 2 anos sobre filosofia. Pô, então como eu já falei, então já dá pra perceber que o cara era foda, né? Pô, o cara observava as plantas ali, pá, curtia, estudava. E a importância dele pra biologia foi a experiência com o cruzamento de plantas, que entre 1843 e 1854, perdão, tomei resfriado, tornou-se professor de ciências naturais na escola superior, lá da cidade onde ele vivia, e dedicando ao seu estudo de muitas espécies de feijão, chicória, bocas de dragão, plantas frutíferas, abelhas, camundongos e principalmente ervilha. Ervilha foi o que ele mais utilizou para o seu estudo de plantas, para o estudo de cruzamento de plantas. Cultivada na horta do mosteiro mesmo, lá na onde que ele estudava, na onde que eu falei que era o jardim botânico do mosteiro. Onde vivia lá, ele fez a relação do cruzamento de plantas, mas de um modo diferente, de um modo, vamos supor, não é diferente, de um modo matematicamente, que tudo era relacionado à matemática e ele fez o estudo dele relacionado matematicamente. Durante cerca de 7 anos ele estudou, imagina, ser 7 anos estudando sobre a mesma coisa, sobre tentando inovar, tentando aprender mais sobre aquilo, entendeu? Então o cara ficou 7 anos estudando matematicamente o cruzamento de plantas. Então, Mendel ele estudou isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, igual eu tinha comentado antes, que a ervilha foi o que ele mais utilizou para o seu estudo da genética das plantas. Ele fazia a transmissão combinada de duas ou mais características. Em seus experimentos foram considerados simultaneamente a cor da semente e a textura. A cor ela poderia ser verde ou amarela e a textura poderia ser lisa ou rugosa, que é rugosa ou lisa. Plantas originárias de sementes amarela e lisa, ó, semente amarela com semente lisa, ambos traços dominantes foram cruzados com plantas originárias de sementes verdes e rugosas. Então, a amarela lisa, semente amarela e lisa, ela foi ela foi cruzada. Ela foi cruzada com as verdes rugosas, entendeu? A amarela lisa com
com as verdes rugosas. Então ele fez o estudo sobre a cruzação. Mendel ele concluiu que a segregação independente dos fatores para as duas ou mais características era um princípio geral, constituído de uma segunda lei da herança, que os fatores para as duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam ao acaso. E ao estudar a herança simultânea, Mendel, a herança simultânea nas diversas pares de características, Mendel sempre observou em F2 a proporção fenotípica, que é a proporção 9:3:3:1. A consequência da segregação independente ocorrida do duplo heterozigoto, que origina 4 tipos de gametas. E já estudar os 3 pares de características simultâneas, Mendel verificou que a distribuição dos tipos de indivíduos em F2 seguia da proporção de 27, que era 9:9:9:3:3:3:1. Vou falar de novo. Que em F2 seguiria a proporção 27, que é a proporção 9:9:9:3:3:3:1. Isso indica que os genes para 3 características consideradas segregam-se independentemente aos indivíduos da F1, originando 8 tipos de gametas.